Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula com o professor Lucas Skywalker. Nessa aula, galera, a gente vai fazer também exercícios, tá, sobre associação de geradores e a lei de Euler, tá, para circuitos simples, tá bom? Então essa aula é a segunda parte de exercícios sobre associação de geradores, ok? Então vem comigo, vamos embora e vamos fazer mais alguns exercícios para poder treinar a teoria. E se você não viu a teoria, depois corre lá no canal, tá? E assista lá a teoria sobre associação de geradores e também de geradores elétricos. Tá? Já tem lá no canal. Beleza? Um grande abraço aí e vamos que vamos. Vamos lá. Fala pessoal, então bem-vindos de volta aí, né? Vamos então resolver aí 4 exercícios sobre associação de geradores, ok? Parte 2. Então, sem mais delongas, vamos lá para a primeira questão. A primeira questão fala o seguinte: um rádio utiliza 4 pilhas de 1,5 volt e resistência interna de 0,5 ohm cada uma. Considerando-se que as pilhas estão associadas em série, a força eletromotriz Fm e a resistência equivalente são respectivamente. Então é uma questão bem simples, né? Modelo FATEC Enem, que te pede apenas para você achar a Fm equivalente e a resistência interna equivalente, né? Então, como eles estão em série, para você encontrar a Fm equivalente, basta você somar as Fms, né? No caso, como elas são iguais, a gente pode até usar aquela formulinha de N vezes Z, né? Que quando todos são iguais e estão em série, a gente pode fazer o número de geradores que estão em série vezes a Fm de apenas um gerador. Então ficou 4 pilhas vezes 1,5. 4 vezes 1,5, nós teremos então 6,0 volts de Fm. E a resistência equivalente, né? A mesma coisa, como todos são iguais, né? A meio ohm. Então a gente pode simplesmente pegar N vezes o valor de uma resistência interna, já que todos são iguais. Então vai ficar também 4 vezes 0,5. Então nós temos aí 4 vezes 5, 20. Vezes 4 vezes 0,5, vamos ter então 2,0 ohm. É uma questão bem tranquila, só para você identificar, né, que está em série, e multiplicar aí vezes 4, tanto a Fm quanto a resistência interna. Beleza, galerinha? Então, muito bem, questão 1, resposta letra I, 6 volts e 2 ohm. Tá? Vamos para a segunda questão, sem mais delongas. Bom, a segunda questão fala o seguinte, né? O modelo FUVEST Enem, então 6 pilhas ideais, né, e iguais, cada uma com diferente potencial V, estão ligadas a um aparelho com resistência elétrica R, né, que está aqui embaixo, ok? Na forma esquematizada na figura. Nessas condições, a intensidade de corrente medida pelo amperímetro que está aqui, certo? A ideal, colocada na posição indicada, é igual a... Então, se ele é ideal, né, a gente sabe que ele não participa do circuito, a sua resistência interna é zero, né? Então, cada gerador, ele falou que tem uma diferença de potencial V, né? Ele está sobre uma diferença de potencial V. Então, a gente tem um V aqui, um V aqui, um V aqui, um V aqui, e um V aqui, e um V aqui, né? Então você percebe que cada grupinho, né, de duas pilhas, ó, essas duas pilhas estão em série, essas duas estão em série, porque o caminho da corrente vai ser o mesmo, né? Considerando aqui a cabeça da pilha, polo positivo, né, padrão, vou colocar de outra cor, polo positivo, e a bundinha da pilha é o polo negativo, certo? Então vai ficar aqui mais e menos. Na aula de associação de geradores, a gente viu que quando é menos, mais, elas estão em série, né? Então, na verdade, a gente pode até refazer esse circuito, né, e colocar ali as diferenças de potencial da nossa pilha, né? Então a gente vai ter assim, a gente vai ter 2Vs, né? Então vai ficar 2V aqui, 2V aqui de diferença e 2V aqui. Né? Então é como se a gente tivesse aqui, por exemplo, né, 2V, tá? Em cima, embaixo também 2V e mais embaixo também 2V. Então teríamos um circuito tipo assim, né? E ligado, né, a esse sistema em paralelo agora, né, nós teríamos aí uma resistência externa R, tá? Bom, para a gente encontrar então a DDP aqui equivalente, né, para como se fossem pilhas que estão em paralelo, o que a gente faz, né?
Então, na verdade, aqui ele não falou de FEM, né? Ele falou que são 6 pilhas, então a gente pode até considerar FEM que são ideais, né? Assim, ele falou que são ideais, então, na verdade, a pilha não tem resistência interna, né? Então, na verdade, aqui, se eu somar as FEMs, é 2V, 2V, 2V. E se você quiser encontrar agora a FEM equivalente, né, em relação a 3 pilhas em paralelo, basta conservar o valor de uma pilha, né? Porque a gente viu na aula de teoria que a FEM equivalente para geradoras em paralelo é o próprio valor da FEM de uma delas, né? As 3 são iguais, se eu pegar o valor de uma, que vai ser a nossa FEM equivalente, ok? E não tem resistência interna, então na verdade esse circuitinho aqui de 3 geradoras ideais então vai ficar assim, né? É como se fosse um gerador ideal de uma pilha só, que no caso é 2V, ligado a um resistor R. Né? Então eu teria aqui 2V de FEM equivalente e o R. Ou seja, se eu quero achar a corrente, basta eu fazer E sobre R equivalente, né? Que é a lei de Pouillet aí. Ou seja, o E é 2V e o R equivalente é o próprio R. Né? Então a nossa corrente elétrica ela vai ser 2V por R. Beleza? A questão também não é muito difícil, né? Tranquila. Só reconhecer que os geradores aqui 2A2 estão em série. E aí vai dar V mais V, 2V, né? 2V, 2V, 2V. E aí esses caras estão em paralelo, porque se você olhar aqui o circuito, né? A polaridade dos 3 geradores é a mesma, né? Se eu chamar esse cara de A e de B, aqui também será A, aqui também será B, aqui também será A, aqui também será B. Certo? Tudo A, B, B, B. Então eles estão em paralelo, porque a tensão, né, neles é a mesma. Ok? Bom, sem mais delongas, vamos para a questão 3. Questão 3, modelo Enem, fala o seguinte. A figura esquematiza, opa, um verbo, enrolei aqui. Então a figura esquematiza 3 pilhas, né, idênticas de força eletromotriz 1,5 e resistência interna de 0,10 ohm. A corrente que atravessa a lâmpada L, né, então a lâmpada L aqui está funcionando como se fosse um resistor, né, tem intensidade de 0,90 A. A pergunta dele foi a seguinte: calcula a resistência elétrica da lâmpada, né, ok? Bom, então aqui nós temos 3 pilhas em série, né, então em fila, né, então a gente pode representar o circuito assim. Então essas pilhas elas são, no caso, reais, né, elas têm resistência interna, tá, a 0,10 ohm. Então eu vou colocar assim o circuito: a resistência FEM da primeira, a resistência FEM da segunda e a resistência e a FEM da terceira, né? Isso tudo aqui ligado à lâmpada perdão, de resistência R, ok? Ficou lá. Então nós temos aqui 1,5 volt, né? Então, vamos chamar de E. Nosso E vale 1,5 volt. E Rzinho, e o Rzinho vale 0,10 ohm. Ok? Então, na verdade, elas estão em série, né? E aqui temos a resistência R, que o exercício nos pediu, né? Quanto que vale esse R aqui, tá? Então, na verdade, né, nossa FEM equivalente, ela vai ser somar as 3 FEMs, né? Como elas são iguais, você pode até multiplicar por 3, né? Então, 1,5 vezes 3. Então, nossa FEM equivalente vai ser 4,5 volt. E a nossa resistência equivalente, ela vai ser 0,10 vezes 3. Então, 3 vezes 0,10, que também está em série, só somar, né? 1 multiplicar por 3, já que elas são iguais, né? Então vai ficar 0,30 ohm. Bom, agora acabou, né? Agora nós já temos a corrente, então a gente aplicar a lei de Pouillet, I é igual a E sobre a somatória dos R's aí. Então nosso I ele vai ser o E, vou fazer para o outro lado, a gente vai aplicar essa lei aqui, tá? Vai caber aqui no espaço, que é um pouco pequeno, tá? Então o I deu pra gente, né? O I ele vale 0,90 ampere. Então o I 0,90, 0,90. O nosso I, né? A gente achou que é 4,5, foi equivalente. O nosso Rzão a gente não sabe. E o nosso Rzinho equivalente deu 0,30, né? Tá aqui o nosso Rzinho equivalente. 0,30. No caso aí o ohm, tá? Então a gente pode agora inverter aqui, né? Ou seja, R mais 0,30 vai ser 4,5 dividido por 0,90.
4,5 por 0,90 é a mesma coisa que 45 por 9, né? 45 por 9 dá 5. Então, na verdade, o nosso R ele vai ser 5 menos 0,3, ou seja, o nosso R ele vai dar lá 4,7 ohm. Ok? Então tá aí a resistência R do circuito, 4,7 ohm, letra E. Tá? No caso aqui a gente já reduziu, né, para um circuito equivalente, né? Então uma FEM equivalente, uma R equivalente. Então na verdade, pessoal, esses três Rzinhos aqui viraram um R só e essas três FEMs viraram uma FEM só. Então ficou uma FEM equivalente, uma Rzinho equivalente e uma Rzão. Então circuito simples a gente aplicou aí a lei de Pouillet ou até mesmo a lei de Ohm, né? Só somar as resistências aí. Só que ele não tinha o R, né? Então a gente teve que inverter aí para poder encontrar o R, tá ok? E a última questão aí, né, da Escola Naval, né, modelo Enem, uma questão um pouco mais capciosa, mas vamos ver lá, vai, como é que funciona. Bom, então analise a figura abaixo. Então na figura abaixo a gente tem aqui dois geradores, né? Então a gente representou aqui por um quadrado, né, meio quadradinho aí os geradores, né? Temos um R1, FEM1, R1 e temos um R2 e uma FEM2 aqui, né? Temos um perímetro aqui ideal, ou seja, a resistência dele é nula, e temos um voltímetro, né, entre eles aí, tá? Então a grande dificuldade acho, desse exercício é a gente montar um circuito, né, entender o que o voltímetro está lendo, né? Para ficar melhor, né, eu aconselho a vocês a fazer uma planificação diferente. Ó. Por exemplo, se eu olhar aqui no circuito, vamos chamar esse cantinho aqui de A. Esse cantinho de A é o mesmo potencial desse aqui, ó, desse nó que está aqui, né, entre o voltímetro e a outra parte, né? Se você chamar ele de cima de B, o que você percebe então, né? Que esse gerador, esse voltímetro e esse outro canto aqui, ó, o potencial deles é o mesmo, né? Então o potencial é o mesmo, você pode fazer ele assim então. O que você percebe? Que o voltímetro ele tá, cara, entre os dois geradores, tá? Então na verdade você pode, para entender melhor, sem fazer essa curva aqui, ó, você pode fazer assim o circuito. Você pode fazer, por exemplo, né? O E1 aqui. Certo? Você tem aqui a resistência interna do meu gerador. Aí ele vem aqui, tem um perímetro aqui, né? Aí nós temos aqui então, vamos fazer assim. Como a diferença de potencial, ó, a é a mesma, né? Esse A na verdade ele está aqui, ó, no meu circuito, certo? Você percebe que o voltímetro, né? A B, ó, a diferença de potencial no voltímetro ele é a mesma para o gerador 2, né, ó, ele é a mesma para o gerador 2 e para o gerador 1, porque tanto o 1 como o 2 estão sobre o mesmo TDP do voltímetro. Então você pode fazer o gerador 1 para a esquerda aqui, você pode fazer aqui no meio o voltímetro, ou se tirar do meio, né, também se quiser, você pode fazer aqui no meio o voltímetro, e você pode fazer outro gerador para o outro lado, né, ou seja, aqui vai ter o meu R2 e aqui eu vou ter minha FEM2. Então esse circuito aqui de baixo é a mesma coisa do de cima, só que fica mais fácil de enxergar. Ou seja, você percebe agora que, né, a leitura do voltímetro ela é a mesma tanto para o gerador 2 quanto para o gerador 1. Ok? É porque os dois geradores estão sobre a mesma DDP. Ó, gerador 1, gerador 2. Mesma DDP que o meu voltímetro, tá? Ok? Bom, e outra coisa, né? Os geradores são iguais, né? A FEM é igual e o R também é igual. Olha lá, vamos ver o resto do exercício. A figura acima mostra um circuito contendo dois geradores idênticos. São idênticos, são iguais. Sendo que cada um deles possui força eletromotriz de 10 volts. Então esse E1 é igual a E2, né? Que vale 10 volts. E também resistência interna de 2 ohm. Então Rzinho 1 é igual a Rzinho 2, que ele fala que vale 2,0 ohm. Ok? Bom, beleza. Então vamos lá, né? A corrente em amperes medida pelo amperímetro ideal e a DDP em volts medida pelo amperímetro ideal valem respectivamente. Então ele aqui a leitura do amperímetro e a leitura do voltímetro, né? Bom, a leitura do amperímetro vai ser corrente. A gente sabe que o voltímetro ele não participa, né, do circuito que ele é ideal. Então na verdade, ó, o meu circuito vai ser isso daqui, sem o do meio, né? Então nós temos aqui duas pilhas, né? Duas pilhas em série, dois geradores em série. Esquece o meio, tá?
Então a corrente ela vai ser gerada, né, para fazer isso. Ela vai fazer um sentido aqui no caso horário, né, do mais para o menos, tá? Para fazer isso, do mais para o menos, né? Então ela vai percorrer o circuito no sentido horário, né? Então para achar a corrente a gente pode simplesmente fazer o quê? Achar a fê equivalente, né? Então a fê equivalente, como está em série, vamos somar os dois, né? No caso eles são iguais, né? Então a gente pode fazer 2 vezes 10, né? Que vai dar 20 volts. E a minha resistência equivalente interna é a mesma coisa, né? A gente pode simplesmente pegar o valor de 1 e multiplicar por 2. Então fica 2 vezes 2, a gente vai ter então o valor de, no caso aí, certo? 4, né? 4 ohm. Ok. E agora a gente aplica a lei de Pouillet aí. Então I igual a E, né? E, no caso equivalente, sobre, como só temos 2 resistores, né? Sobre o R equivalente aí. Então vai ficar aí igual a 20 sobre 4, né? Que vai dar aí então 5 amperes. Então nosso I a gente já achou, né? E agora acho que a parte um pouquinho mais chatinha, né? Que é você calcular a tensão lida pelo voltímetro, né? Aí que tá a sacada, né? O voltímetro ele tá lendo tanto o gerador 1 quanto o gerador 1, o gerador 2, né? Então tanto faz você escolher um deles, porque eles são idênticos, né? Então você vai escolher um e vai aplicar lá a equação do gerador, porque na verdade o que ele está lendo é o U, né? É a tensão aplicada no gerador. Então você tem que lembrar disso, né? Então se eu fosse, por exemplo, né, desenhar só o gerador 1, eu faria assim. Eu faria o gerador 1, né? Então a fém dele aqui e a sua resistência interna. Então seria no caso aí 1 e R1. O que o meu voltímetro está lendo? Ele está lendo essa tensão aqui, ó. Essa diferença de potencial, vamos chamar de UV, né? No gerador 1. Então quem que é o UV na verdade? O UV é a própria equação do gerador, né? Nós já vimos aí nas aulas anteriores, que é E1 menos R1 vezes I. Então a tensão no voltímetro ela vai ser E1, que vale, no caso aí, 10 volts, né? Menos a resistência interna vale 2 e a corrente nós já vimos que vale 5 amperes, porque a corrente na verdade é a corrente total do circuito, né? Então a tensão do voltímetro vai ser 10 menos 10, ou seja, a tensão vai ser 0 volt. Olha que interessante. Que coisa, né? Uma tensão de 0 volt, ou seja, o voltímetro ele vai ler uma DDP de 0 volt. O que significa isso, né? 0 volt. É como se tivesse em curto, né? Porque na verdade, quando a gente liga os dois geradores um no outro, a gente não tem uma resistência externa, né? Uma lâmpada, por exemplo, ligada ali. Então é como se a corrente que eles estão gerando ali, ela se dissipasse na sua própria resistência interna, tá, pessoal? Então, na verdade, esse gerador ele meio como se ele tivesse em curto, né? Porque em curto a gente sabe que a diferença de potencial no gerador é nula, né? E aí a gente vai ter a corrente de CC. Então, na verdade, o que está acontecendo ali é que as correntes estão, né, percorrendo os dois geradores, mas na verdade, né, essas correntes estão se dissipando, né, no próprio gerador, na própria pilha, tá? Então, estão consumindo a própria pilha. E aí, no caso, você não está usando uma DDP útil, né, para poder ligar alguma coisa, né? Você não está gerando nenhum tipo de utilização para poder, né, usar essas pilhas. Beleza, galera? Então, muito obrigado mais uma vez, né, por assistir mais essa aula, tá? Se você não viu as aulas anteriores de geradores, não perca, né? No canal tem lá as aulas de geradores mesmo, né? De conceito de curva e também de associação de geradores, tá? Então veja essas aulas antes, também já temos exercícios sobre isso. Beleza? Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar essa aula com seus amigos aí, com seus colegas, né? E também de assinar o canal caso você não seja assinante, né? Muito obrigado e que a força esteja com você. Valeu!